Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Nerdverso Cast. Chegamos no episódio número 57. Nesse episódio a gente vai seguir acompanhando aqui a trajetória da série O Pacificador, Peacemaker, né, da DC, que a gente conheceu aí, ou pelo menos se aproximou mais do personagem com essa versão no filme novo do James Gunn, o filme O Esquadrão Suicida, e que agora então estreia aí na HBO Max. Mas antes, deixa eu receber meu parceiraço aqui, Leandro Viana. E aí, Leandro, tudo bem? Tudo certo, Diegueira? Então sejam bem-vindos ao Nerdverso. E a série da HBO Max Pacificadora, ela continua trazendo episódios bons, né? Mantém aquela qualidade desde o início, não tem nenhum episódio assim que destoa do outro. No máximo, existem episódios que são muito bons, né, Diego? Mas não tem nenhum assim que esse episódio de hoje enrolou demais, esse episódio de hoje não foi tão bom. Mas, né, antes da gente começar a nossa análise aqui, o podcast Nerdverso sempre começa com nossos abraços, beijos, salves para o pessoal que acompanha lá nosso Instagram, no @nerdversocast. Então hoje vai para o Miron Gonçalves, para o Alex Sérgio, Vivian Simões, Ednei Bezerra, Lucas Gustavo, Isabel Santos, Giovanni Benedetti, William Lucas, Alan Ferreira e para o nosso amigão lá, o Thiago Loures, lá do site É Pop, Diegueira. Boa, grande abraço, Thiago. Fizemos a entrevista pro site Pop, aí se quiserem conferir, tá lá já a matéria contando um pouquinho aí a origem, né, a história aí do Nerdverso, até, né, contando um pouquinho como surgiu, né, a nossa ideia inicial, o Marvelcast, bem legal. Um abraço aí pro Thiago do Pop. Então vamos lá, tá, Diego. manda aí. Como falei antes, né, mais um bom episódio pacificador. E já de cara, ali nos 5 primeiros minutos, a série já não respondeu várias teorias, umas 4 teorias, 3 teorias que a gente levantou semana passada. No episódio passado, teve aquele cliffhanger do Murney, ele indo atrás da Adebayo lá, depois que ela descobriu que ele era um borboleta. Era meio óbvio, né, Diego, que o Murney não ia matar a Adebayo ali. E daí toda aquela teoria que a gente falou na semana passada, de uma das borboletas que se apaixonam pelo planeta Terra e vai contra outro grupo que quer ali dominar o mundo, né? Aquele grupo, assim, que era o plot mais simples, eu acho, né, Diego? E pra mim, assim, eu acho que desenvolveu bem ali o James Gunn, eu acho que ficou meio perfeito, assim. Eu não me incomodei, eu digo, né, Diego? E eu acho que mesmo repetindo, assim, essa história dos seres que se apaixonam e vão contra o grupo, assim, eu acho que esse tema aí, o James Gunn, ele conseguiu dar uma inventada ainda, ele fez algo diferentão, assim, ele colocou aquela vaca lá que... essa teoria da vaca, que ela que é responsável por produzir ali todo aquele alimento das borboletas. Então eu acho que o James Gunn ele tem essas sacadas geniais aí que não deixa a série cair no óbvio, né, Diego? Sim. É exatamente isso, cara. O grande diferencial da série, pra mim, e até a gente comentou isso no podcast 56, não é o roteiro. O roteiro pode ser simples, ele não precisa ser nada muito ousado, muito complexo, como de fato a gente tá comentando aqui, como tu colocou, porque o charme da série é a produção, são as piadas, são os personagens muito engraçados, muito caricatos, a construção, figurino muito legal, né, as atuações que nesse episódio destacaram-se bastante. Eu acho que essa construção, essa produção, essa direção que o James Gunn traz para cada episódio, esse olhar assim, com esse humor assim, com sangue, sem pudores, esse humor assim realmente tosco, né, como a gente vê ele com o Vigilante, né? Então essa construção é que dá o charme para a série, e o roteiro realmente não faz falta ser um pouco mais desenvolvido, não é isso que faz a gente gostar da série. Sim. E o que eu não imaginava, Diego, era que todo mundo sabia que o Murney era um borboleta, né? Até o Economo sabia, assim. E daí, naquela conversa lá, o ator que faz o Murney, pra mim, ele entregou, assim, uma baita atuação, sabe? Eu nunca lembro o nome dele lá, mas quando a Adebayo ali confrontou ele, né, por tomar o corpo de alguém, ele disse que foi preciso pegar o corpo de alguém com uma índole má, né, pra impedir a Gruff lá. E daí o James Gunn, ele tenta humanizar o Murney ali, porque até agora a gente ali só sabia da crueldade dele, que ele tinha falado nos episódios anteriores. Então, nesse episódio, ele mostra ali uma vulnerabilidade, e ele mesmo, a borboleta que tá no corpo dele fala, né, que talvez o Murney, ele pudesse sim, se redimir do passado, mas ele fez o que era necessário ali para tentar salvar a humanidade. Mas só para abrir um parênteses rápido aqui, Diego,
A gente sabe que o James Gunn, ele ama assim, levar os atores que ele trabalha, assim, para todas as produções que ele faz. E o Murney, ele vai estar lá em Guardiões da Galáxia Volume 3. A aposta mais alta é que ele vai ser o auto-evolucionar, né? Que é o cara que tá bem presente, assim, na vida do Adam Warlock, né? Não foi ele que criou o Adam Warlock, mas foi ele que deu a joia da alma para ele, assim. Também tem rumores que ele possa ser o surfista prateado, mas daí eu não acredito muito nisso, né, Diego? Então, mas agora voltando, né, abrir esse parênteses, voltando para a série lá, voltando para o Pacificador, uma outra teoria que a gente errou daí foi que a Amanda Waller, ela não sabia de nada, Diego. E nessa mesma conversa aí, outra coisa que a gente falou no podcast passado, que era meio óbvio, né, é que as borboletas, elas fugiram do planeta natal, elas se refugiaram na Terra ali, e daí a grande líder, né, a borboleta fêmea, a Gruff, ela decidiu, assim, então, junto com as outras, assumir o controle da Terra. E daí se infiltraram lá, como a gente disse, em políticos, celebridades, essas pessoas que têm um poder, né, para facilitar essa situação, né, Diego? Exatamente, exatamente. Aí essa parte aí tudo tranquilo, né? Foi mais ou menos o que a gente tinha imaginado. E também, né, Leandro, a gente também viu logo no início do episódio ali já a teoria, né? Revisitamos a teoria do irmão, né? Do Boa! Chris Smith, né? Do Pacificador, que a gente já estava bem desconfiado, né? E de fato, então, foi o que a gente tinha falado ali, né? Que ele tinha matado o irmão. A gente estava na dúvida, poderia ter sido o pai ou ele, mas fazia muito mais sentido ter sido ele, né? Porque isso acho que responde melhor a esses traumas que ele tem, esses momentos que ele fica fragilizado, né? Eu acho que faz bastante sentido, né? Ele não chega a ter um ódio do pai, né? Em nenhum momento apareceu um ódio do pai. Se fosse o pai que tivesse matado, se fosse pelas mãos do pai, ele talvez tivesse um ódio maior, mas não, ele tem um remorso, né? Um sentimento de culpa, então fazia bastante sentido e confirmou bem no início do episódio também. Então, reforçando, né, o episódio começou respondendo tudo pra gente. O início do episódio já mostrou ali que foi ele quem matou o irmão. Ainda dá pra revelar alguns detalhes, né, Leandro? Acho que ainda a cena foi bem cortada, né? Acho que a gente ainda pode voltar nesse flashback em algum outro episódio pra mostrar um pouco mais detalhes disso. Com Acredito, certeza. né, que provavelmente o pai deles forçava eles a treinar e lutar até a exaustão, né? E ensinava eles a serem assassinos. E isso deve mostrar um pouco mais, né? Mostrando assim que, na verdade, ele é uma vítima, né? Ele não é o culpado ou o assassino que ele pensa ser na cabeça dele, né? Na verdade, foi o pai que foi o responsável por tudo isso, porque criou esse ambiente, forçou ele a isso, né? Ensinou isso para eles enquanto crianças, né? Sim, e essa morte do irmão, por isso que ele tem, talvez essa culpa que ele aceite tudo que o pai faz com ele, né? Aceita esse pai extremista, né, Diego? E a gente viu ele explicando isso naquela palestra para crianças, eu acho demais, né, Diego? Mas ali o Chris, né, ele ainda vai perceber que ele não é o único culpado, ainda vai ter esses 2 próximos episódios e vai refletir sobre isso. Ele vai ver que o pai ainda tem uma grande parcela nisso tudo. Mas naquela palestra, de novo, ali o Pacificador, agora ele completou, ele falou mal de todos os heróis da DC, Diego, falou ali que o Flash é um idiota, falou que a Mulher Maravilha deu em cima dele. Então o Pacificador, ele gosta de falar de todo mundo, né, Diego? Agora acho que fechou tudo, quero ver quais são os próximos heróis aí que vai falar. É verdade, é verdade. E então, E aí a gente tem, então... Falando agora das borboletas, então, a gente tem ali a Goofy, a borboleta rainha, ela tentando enganar o pacificador, né, Diego? Enganar o pacificador e o vigilante também, né? Depois ela invade do corpo da detetive Song lá. Cara, e quando ela reúne aquele exército, assim, de borboletas e invade a delegacia, eu me senti, assim, no filme de terror, sabe? Aquele filme bem lado B, assim, bem monstro, sabe? Com sangue, violência, e no final daí tem os policiais, os presos juntos, eles cobertos de sangue ali, eles aprendendo a sorrir de novo, né, que eles falaram antes que cada corpo eles têm que, de novo, assim, aprender a sorrir, achei muito divertido isso, e daí as borboletas, elas se adaptam, assim, a esses novos corpos, e eu não imaginava, assim, essa reviravolta da borboleta possuindo a Song, eu pensei que a gente ia ver esses policiais indo até o final, né, porque são os bonzinhos, eu não imaginava que eles iam morrer. E a atriz que faz a Song, ali para mim também teve uma excelente atuação, ela mudou totalmente assim a fisionomia, o comportamento, colocou ela ali como uma vilã que dá medo mesmo, Diego. E, como eu disse antes, não tem mais como salvar as pessoas, agora tem que matar geral essas borboletas e a gente vai perder esses personagens que eu tava gostando demais, Diego. É verdade. E aí, Leandro, eu queria também levantar um debate que a gente começou agora há pouco aqui no offline, antes de começar o nosso podcast, que era o seguinte, né? Eu tava imaginando o tempo todo que aquele novo policial que foi
Implantado. deslocado para aquela. Foi implantado lá, né? Foi trazido pelo Murnau, inclusive, e que estava com um interesse grande em deixar o dragão branco preso, né? O pai Sim. do Chris Smith. Depois ficou bem irritado que a detetive passou por cima dele, a detetive Song e o colega dela, e até ameaçou os dois. O comportamento dele, até o momento ali que eles estavam tentando prender o pacificador, naquela cena na casa dele, no cerco, né, na casa dele, eu tava com uma sensação muito forte, e até o momento final, de que ele já tinha uma borboleta dentro dele, e aí nós temos então no final do episódio uma borboleta também invadindo ele. Eu imaginava que o final daquela cena seria com as borboletas reconhecendo ele e apenas ele se juntando, né? No entanto, Sim. uma borboleta invadiu. Tu tem uma teoria para isso, né, Leandro? Cara, não é teoria. Eu também acho que ele era uma borboleta, né? Porque, como tu falou, na hora que ele vê o dragão branco sendo solto, ele fica irritado, mas é um irritado muito engraçado, né? Como se ele estivesse aprendendo a ficar irritado. Também na cena pós-crédito, todo episódio tem uma cena pós-crédito, eu acho legal, que é umas cenas assim como se eles cortaram do episódio e colocaram no final, assim. Daí tá ele tentando aprender ali a fazer uma cara de triste, uma cara de raiva. Então eu acho que era uma borboleta, então eu acho que a borboleta entrou ali, elas tiveram uma luta no cérebro dele e prevaleceu a borboleta mais forte, né? Talvez ainda Dentro ele... dessa teoria, olha só, Leandro, dentro dessa teoria aí que tu tá levantando, e agora pensando melhor, faz muito sentido, porque assim, quem chamou ele foi o Murnau, né? E na verdade a gente sabe que não é o Murnau, né? É uma borboleta que tá controlando o Murnau. Sei lá se o nome dela é Murnau, mas enfim. Ah, não, ele falou até o nome meio engraçado lá. Mas a borboleta que tá controlando o Murnau, ela chamou o cara. Então sim, faz sentido, e pelo visto essa borboleta, ela é parceira, né, do Murnau, né, está do lado do bem, digamos assim, né, e aí por isso até que as outras borboletas tomaram aquele corpo para exterminar aquela borboleta e diminuir a resistência, né. Sim, sim. Mas ainda ele pode estar infiltrado lá, né? Vai que a borboleta do bem venceu a borboleta lá da Song, né? Ele meio que se infiltrou ali entre os vilões, né? Mas eu acho que não. Acho que ele agora já virou pro lado do mal também, né? Vamos ver, vamos ver. Continuando, né, Diego? No podcast passado, mais uma teoria que a gente levantou, que era do diário, que talvez a gente falou duas coisas, né? Talvez fosse pro pacificador ele relembrar a arma mortal que ele sempre foi. E a gente também disse que poderia ser apenas a Amanda Waller ali incriminando o pacificador, né? No caso, dá pra imaginar que é o porquê dele saber demais sobre ela. Mas, e a gente viu ali que realmente o diário fez o pacificador parecer ali um assassino que sofre, sei lá, de esquizofrenia, um cara paranoico, maluco, assim, coloca todas as pessoas contra ele, né? E ainda agora a Song, ela deve ter mais recursos para caçar ele. A borboleta, assim, ela ficou presa no pote de vidro pelo pacificador, né, Diego? Ficou dias ali presa, então ela deve estar com muita raiva do cara, imagina? Sim. Ela vai caçar ele com todas as forças, né? Sim. Hein, Diego? E esse diário também eu fiquei com uma sensação, não sei se é viagem da minha cabeça, mas eu fiquei com uma sensação de que eu vi alguma coisa assim pro lado nazista naquele diário. Não sei se. Né? Acho que pra incriminar também no sentido de dizer assim, ó, ele é que nem o pai, ele foi treinado pelo pai, ele tem os mesmos ideais que o pai, né? Então acho que também teve essa pegada, né? Antes de falar do pai, então, só para relembrar aqui, aquela cena da delegacia, ela foi embalada, assim, pelaquela música Monster, né? O James Gunn, cara, é genial, eu nunca vou me cansar de falar isso, nunca vou cansar de repetir isso. Aquela música, ela deixa, assim, aquela cena muito mais sinistra do que assim, todo mundo marchando, assim, em direção, todo mundo cheio de sangue. James Gunn, pra mim, é o cara, Diego. Sim, foi demais. Pra mim, aquela última brincadeira deles tentando sorrir, que nem tu falou agora há pouco, foi algo genial, foi muito legal. E aí com a música junto, é uma mistura, assim, sabe, ao mesmo tempo que tu fica pensando assim, nossa, mas agora é muita borboleta do mal, né, e justamente o pessoal da polícia, né, cara, que tem arma, que tem, né, um certo poder na cidade, e agora como é que eles vão se defender dessa galera, mas ao mesmo tempo que tu tá ali apreensivo com essa virada, né, do jogo, tu também tá meio que rindo ali, porque é meio cômico, é meio caricato e bom, aquelas risadas então é impagável, né, foi demais ali, cada um deles tentando sorrir de um jeito engraçado, um estilo meio zumbi ali, meio, sei lá, Sim, um morto invasores de muito louco. corpos, cara, muito legal. Então, já que tocou no assunto do dragão branco, né? O cara saiu da prisão, agora ele tem só um objetivo na vida, que é matar o próprio filho. Cara, isso que eu falo que é vilão, Diego, não é aquele carnificina apaixonado do filme do Venom.
e o ator ali, o Robert Patrick, ele tá fazendo um ótimo papel, porque, assim, eu já tenho ódio dele, né? O cara parece ser mesmo um pai terrível, supremacista, e ele faz isso, assim, com sutileza, cara. E, assim, Sim. aquela armadura do Dragão Branco, achei do caralho, assim. Esse plot... Demais, né? Achei demais. Esse plot do Dragão Branco, Diego, é como se fosse aquelas missões secundárias do videogame, assim, que são tão legais como as principais, né? E o Dragão Branco, assim, ele é um baita vilão, assim, e mesmo que ele esteja ali, um senhor, né, um cara mais velho, eu espero, no mínimo, muita violência, vai ter morte, com certeza, acho que a gente vai perder alguém da equipe, assim, e ele também é um grande inventor, então eu quero ver, assim, qual vai ser a maluquice que o James Gunn vai inventar para essa luta aí, que eu acredito que vai ser no próximo episódio mesmo, Diego. Eu tô ansioso para ver quais vão ser aí os ataques e o que essa armadura tem, né? Quero ver muito quais são, o que essa armadura vai fazer, porque se ele fez os capacetes lá, os vários tipos de capacetes pro filho, né? Ou, enfim, deixou lá disponível pro filho, imagino que ele não colocou na armadura dele mesmo, né? Nossa! Ainda mais agora com raiva que tá voltando da prisão, né? Pode ter feito alguns upgrades aí nesse meio tempo. Tô bem ansioso para ver. Voltando ao elogio que tu fez ali pela atuação do ator, né, que interpreta ele, cara, genial. Eu acho incrível quando algum ator ele faz assim um vilão, né, e aí vamos expandir para não só o universo dos filmes ou séries geeks, mas também, sei lá, até mesmo uma novela, às vezes. Sim. Sabe quando tu fica com nojo, sabe, da pessoa, tu fica com raiva, com nojo do personagem? Quando isso acontece, quando a gente fica com nojo, com raiva do personagem, é todo o mérito e elogio do ator, da atriz que tá ali interpretando, né? Com certeza. E ele faz exatamente isso, ele faz a gente ficar com raiva, com nojo dele, assim, né? Ele é um cara, assim, um personagem asqueroso, um personagem que te incita, né, ódio, que tu fica assim, que cara, né, trouxa, que cara, enfim, e, nossa, isso é digno de elogio nosso, assim, a atuação desse ator aí. E por isso que eu repito, era isso que eu queria do Carnificina, né, Diego? O cara é um psicopata, um sociopata, ele tem que, então, não tem como redimir, não tem como ele se apaixonar. O cara é um pau no cu e era isso. E aqueles súditos dele, os seguidores, muito legal, né? Eles botam aquele saco que parece também, né? Fica ali, parece os chifres. Da Ku Klux Klan. E parece, e também lembra os chifres, também, e isso da Ku Klux Klan, e também parece os chifres do Dragão Branco. Então é tudo misturado. Sim, verdade, claro. Também é tudo misturado, né, Diego? Parece, pra mostrar que o cara mesmo é do mal, não tem o que fazer. Mas agora, como a gente tá falando de atuação, então, eu quero falar um pouquinho do John Cena, Diego, do Pacificador também, porque esse episódio, ele foi escrito e dirigido pelo James Gunn, né, e é tipo uma transição, assim, pros 2 últimos episódios, que devem ser uma pegada com mais ação mesmo, e esse 6º episódio, ele pra mim é o mais emocional da temporada, na minha visão, né, e aqui a gente tem o Pacificador, ele quebrado, ele tá perdido, a equipe, né, não confia nele pra contar tudo, não tem o amor do pai, ninguém vê ele como herói, ele é uma piada até pras crianças, Diego. Parece que ele tá chegando, assim, à beira de ter um colapso nervoso, emocional, sei lá, e eu não imaginava que a gente ia ter esse Pacificador na série, sabe, Diego? Porque o cara do filme, e do começo da própria série, era tipo uma arma perfeita do governo, né, o soldado ali que cumpria todas as ordens, matava quem precisava matar. E eu tô gostando, assim, desse cara que não quer mais matar, que tem trauma do passado, tem uma família tóxica ali. E o John Cena, eu volto a repetir, o cara parece que tá cada vez melhor, assim, atuando nesse papel. Tipo, naquela cena da escola lá, a gente tem aquele cara gigante, ele tá sendo intimidado ali pelas crianças. Depois ele baixa a guarda no final. E daí a gente tem o Chris ali tocando aquela música no piano. Aliás, Diego, tu reconheceu que música que era? Não, cara, não reconheci, foi quase. Era uma versão bem mais leve de Sweet Child O' Mine, do Guns. Boa! Muito bom, cara. Maravilha. Excelente. O ator ali tá se superando, né? Quando a gente acha que não tem mais, assim, como impressionar a gente, ele vai lá nesse episódio e mostra um outro lado do personagem aí, que é ousado, que é profundo e que eu acho que é essencial para os 2 últimos episódios. Eu sinto que esse episódio aí foi para preparar a gente para dar aquela sacudida no final, né? Sim. De fato, ele estava muito irritado nesse episódio. O vigilante começou tirando ele do sério, né? Ele estava muito irritado com o vigilante no carro, né? Até a hora que ele para o carro no meio do nada ali, que ele pega o telefone do vigilante, eu achava que ele ia tirar o vigilante do carro ali. Eu achei que ia rolar um momento ali meio briga de amigos, né? Meio discussão entre irmãos, né? Que ele ia deixar o vigilante do lado de fora do carro e ia seguir viagem sozinho. Mas não, apenas pediu o telefone, né?
Aliás, Cara, muito engraçado a hora que o vigilante discute com ele, xinga ele, e um segundo depois ele fala desculpa. Né? Algo assim foi não, muito legal. não, agora eu nem falo do vigilante, né, meu, mas o cara é muito engraçado. Naquela hora, perguntava pro borboleta assim ou não, qual que é a sua cor preferida? Aham, O cara se faz idiota, né, meu? O cara é aham. um Não, Deadpool pra burro, mim a né, Diego? parte. Sim, pra mim a parte mais assim, ápice da loucura dele foi a hora que ele perguntou pra galera qual era a águia, né? No final do Sim. episódio. Que ele se fingiu de águia. Ali pra mim Não, foi o ápice. o cara tá Ali muito tava louco, muito Diego. drogado. O cara tá muito Ele tava louco, muito Diego. maconhado. Eu ia falar uma coisa, agora tu entrou nesse assunto, até me esqueci. Eu lembrei. Cara, agora tu É. falou, porque no próximo episódio, daqui a pouquinho, quando a gente for falar do final, das teorias, eu acho que o Vigilante, ele vai ter uma luta com o Dragão Branco. Tentaram na... Foi dado um indício disso lá na cadeia, né? Ele não conseguiu lutar contra o Dragão Branco, contra o pai do Chris ali. Então acho que vai ter uma luta, porque eu acho difícil o pacificador bater no pai, entendeu? Eu acho que ele vai ter ainda aquele trauma. Então talvez o vigilante, ou talvez o vigilante seja morto, né? E daí o pacificador consiga, né, Diego, matar o próprio pai. Né? Acho que essa última E, fala tua faz mais sentido. e Eu acho daí. que vai ter a luta entre os dois Uhum, pra retomar, mas sim, eu acho que precisa ter um confronto entre o pai e o filho, né? sim. Ele ameaçou isso é muito forte. Acho que isso tem que estar presente na série. E daí, mesmo que o pai morra, eu acho que o James Gunn vai fazer a adaptação da HQ, porque na HQ o pacificador, ele é atormentado pelo espírito nazista do pai, né? Então, o espírito Hum, nazista fica na cabeça dele enchendo de ideia ruim, assim. Então, talvez volte como espírito, ou com uma alucinação mesmo, né? Cara, seja um sim, sim, esquizofrênico sim. ali. Então, acho que dá pra trazer o próprio ator ainda por uma segunda temporada, mesmo que morra, assim, daí pra adaptar essa versão da HQ, Diego. Mas, Boa, então, boa. vamos para as teorias aí, pros dois últimos episódios aí, porque no geral esse sexto episódio, como a gente já falou ali, teve performances incríveis ali de vários atores, teve humor, ação, terror. O James Gunn, ele tá excelente assim no roteiro, na direção, cara. E a gente então tem 2 episódios que prometem ser insanos. A equipe vai ter que lidar ali com todo mundo querendo caçar o pacificador. Esse penúltimo episódio, como eu já falei, eu aposto que vai ser mais dramático ainda, assim. Vai ter a morte de alguém. Eu estaria até no Murny, nele se sacrificando ali, e daí o pacificador talvez tomando as dores por ele. O vigilante, como eu falei antes, eu tive aquela ideia ali agora, e eu não quero que o vigilante morra, porque eu gosto muito do personagem, né? Então, vai ter essa resolução nesse próximo episódio do Dragão Branco, para deixar as borboletas pro último episódio. E ainda tem que rolar aquela revelação, Diego, da Debaio sendo filha da Amanda Waller, né? Não pode ficar Eu sem ia ninguém falar isso. saber. Mas Tava sabe, esperando para falar isso. eu acho que vai ser legal, assim, ela falar, todo mundo se olhar, assim, e dizer, faz sentido porque ela tá aqui agora, sabe? Ninguém dá bola pra isso. Então, ninguém vai se Aham, importar. E todo mundo tem segredos, né, Diego? Não dá sim. pra julgar ali a Debaio, porque todo mundo tá escondendo alguma coisa ali. Sim, sim, sim. A própria Harcourt aí, não sei se alguém sabia o nome dela, né? Ela falou Pois só no é, episódio e falou pro pacificador. Não sei se os outros sabem o primeiro nome dela. A é, Harcourt é uma que ninguém sabe muito de onde é que ela veio, quem ela foi, o que levou ela ali. Ela tem um passado ali meio desconhecido, né? O Economus também é aquele cara que fica livre de qualquer suspeita porque é meio mangolão, mas é o cara perfeito para ter uns segredos bem pesados que ninguém desconfiaria, né? E realmente o Murnau ser um mártir acho que faz bastante sentido. A gente está começando a pegar um pouco mais de carinho por ele, e agora ainda mais com esse lance aí de ser a borboleta que quer defender aqui a gente, né? Então sim. faz bastante sentido. E eu E tô bem curioso para ver o desfecho da Amanda Waller nessa história toda, né? E só comentar um negócio legal, né, Leandro? Não sei se teve algum outro momento, eu só vi nesse episódio, talvez tenha outro momento que eu perdi. Mas tu viu que a namorada da Adebayo, ela fala pra ela que a gente pode largar tudo e voltar pra Gotham. vi, bem lembrado, Legal, sim, de né? Gotham. Cara, essas referências são muito Legal, legal. legais. Eu amo isso, Diego. Sim, sim, sim. Não, Pra lembrar a gente, assim, ó, estamos no universo, né? No universo do Batman, estamos no universo. É claro que isso aí tá lembrado toda hora, né? Mas que fique bem claro, não é só uma piada, né? Como foi, por exemplo, nos Eternos ali brincando com o Super-Homem ali, quando brincaram, sim, né, com o Icaris. Não é só uma piada. Esse é o mundo que nós estamos. Então temos a cidade de Gotham, é uma cidade importante, é uma cidade que faz parte desse universo. bem lembrado. E sabe outra coisa que faz sentido o Murney ele morrer, Diego? É que o James Gunn, como eu Hum, falei antes, levou ele pra Marvel, né? Então, sim, então ele com sim, sim. certeza deve ter morrido aí.
e o James Gunn pra dar, assim, Pra poder levar. acalentar o cara. Vem então, vem, vou te matar aqui, mas vou te levar pra Marvel, né? Claro, faz sentido, faz sentido. Outra coisa, Leandro, outra referência, né, que a gente já tinha citado, que tinha aparecido de um outro modo, mas nesse episódio ela veio mais explícita, é quando o pacificador tá lá com as crianças, ele fala que matou o Homem-Pipa, né? Que a Na... gente tinha comentado, né, dele, assim, que tinha aparecido uma referência no outro episódio, e agora, então, não só a referência, assim, né, como uma coisa mais sutil, mas dessa vez foi mais explícito, né? Mas acho que é isso, né, Diego? Tem alguma teoria do que vai se desenvolver aí? Cara, não nada além do que a gente já colocou, Leandro. Agora eu quero esperar pra ver esse episódio. Agora acho que pode ter alguma morte, sim, para pro final do episódio, para ser o cliffhanger ali pro quinto e também para deixar a galera, né, putaça aí com sangue nos olhos pra batalha final. Eu acho que vai ser só o Murney mesmo e o resto eles vão deixar pra aproveitar caso exista uma segunda temporada. Eu não Ah, acho. e uma pergunta, Leandro, uma Fala, pergunta pra ti manda. aí, pra gente fazer uma pequena aposta. Tu acha que vai rolar alguma coisa entre o Pacificador e a Harcourt? Ah, com certeza. Agora que ela Acho falou que o nome vai, pra né? ele, o cara já toca piano. Ô Uh, meu, eu fiquei pensando assim, será que o John Cena sabe tocar piano mesmo? Eu fiquei pensando, eu ficava olhando ver se tinha alguma edição ali, eu não consegui encontrar nada. Pô, se o John eu Cena sabe também. tocar piano daquele jeito, cara, ah, não. O cara tá demais, né? Ah, Sim. Bom, beleza, cara. Então acho que é isso. Acho que a gente fez aí os nossos comentários sobre o episódio mais de conexão. E acredito que a série ainda vai trazer muita novidade interessante pra gente. Não foi meu episódio preferido, mas com certeza espetacular como todos os outros da série. Tô adorando. E, bom, nós vamos seguir aqui, pessoal, acompanhando de perto a série do Pacificador. isso aí, pessoal. Então, ó, nos sigam no nosso. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, lá no Nerd Verso Cast. Quem não nos segue no Instagram ainda, segue lá a gente, Nerd Verso Cast. É só procurar lá. Muito obrigado aí a todo mundo que está ouvindo o podcast, que interage com a gente. Ainda essa semana vai ter um outro podcast especial, hein, pessoal? Então, ó, fiquem ligados aí. Mas então, a gente deixa nosso abraço a todo mundo aí. Um bom final de semana a todos aí. Não sei quando vocês estão ouvindo, né? Mas semana que vem a gente volta aí com o 7º episódio, o penúltimo episódio de Pacificador. Beleza, valeu, Leandro. Grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.